estão a trabalho, e nós estamos aqui, amém? E eu queria, tudo certo aí? Tá. Eu queria falar com vocês nesta noite, no texto que está em 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 24, 1 Reis, tá? E o tema, acho que já vai colocar o tema aí, olha. Põe aí, pode botar o tema. Atitudes que promovem mudança de vida. O tema da palavra desta noite é isso. E o texto é de 1 Reis 17. Esse texto aqui, eu acho que eu já preguei nesse texto recentemente, coisa de talvez uns 3, 4 meses, 5 meses atrás. Eu preguei nesse texto. Mas eu senti nessa semana de trazer uma nova mensagem sobre esse texto aqui. Atitudes que promovem mudança de vida. Acompanhe a leitura, que é um tanto quanto longa, mas por favor, só para a gente se situar no texto. 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 24. Tá? Diz assim a palavra de Deus. Tá? Vai sair no multimídia aí também. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. E então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? E então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. E então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Amém, irmãos? Atitudes que promovem mudança de vida. Atitudes que promovem mudança de vida. Irmãos, uma das coisas que mais temos visto em nossos dias são pessoas insatisfeitas. Pessoas insatisfeitas com aquilo que têm vivido, sabe? Não no sentido de querer melhorar. Você está trabalhando e quer prosperar. Não, não é isto. As pessoas, elas estão insatisfeitas no sentido de viver reclamando
com o que tem acontecido na vida. Frases como essa aqui, por exemplo, olha só. Essa semana, se eu pudesse, eu teria pulado ela. Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Sabe, se eu pudesse, gente, ou assim, se eu pudesse, eu não teria nem levantado da cama hoje. Ou uma frase desse jeito: gente, que mês terrível, não vejo a hora dele acabar. Que coisa difícil está esse mês, gente. Eita, ano complicado, meu. Gente, até agora só foi perdido. Frases como essas, a gente é comum estar ouvindo. Mas vamos cá para nós que estamos aqui. Será que são mesmo semanas, meses, ou até mesmo este ano complicado mesmo? Será que por serem difíceis, nós podemos dizer que são tempos desperdiçados? Que perdemos tudo o que fizemos? Que tudo o que fizemos não valeu nada? Será que são tempos desperdiçados e por isso, se pudéssemos, os descartaríamos? Se tivesse aquela coisa, vou jogar fora. Será que é isso mesmo? Sabe, irmãos, não é por acaso que as coisas acontecem. Tudo, preste atenção nisso, por favor. Por favor. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Por mais que sejam desafiadores, tudo tem um propósito. Por mais que sejam desafiadores, esses tempos que estamos vivendo, esses tempos ruins que estamos passando, não deixa Deus menos soberano sobre tudo isso que temos vivido. Pensa aqui no que você tem passado, no que você tem vivido, nas dificuldades que você tem enfrentado, sejam quais forem elas. Isso não deixa Deus menos soberano sobre a tua vida. Ele continua no controle. Ele está sempre presente nas nossas vidas. Tem algumas coisas que não aconteceram da forma com que nós gostaríamos, mas isso também não significa um abandono de Deus. Como eu já ouvi algumas vezes, pessoas por estarem enfrentando uma situação difícil, falam: mas por que, Deus, o Senhor deixou que isso acontecesse? A impressão que dá quando a pessoa diz isto é que Deus virou as costas e deixou você a sua própria sorte. Deus virou as costas e você que se vire. Sabe, é isso que dá a impressão que as pessoas começam a falar. Mas entenda, Deus sempre está presente em nossas vidas. O Senhor está sempre do nosso lado, em todo o tempo e em todas as situações que enfrentamos. Ele tem nos ajudado a atravessar cada desafio da nossa vida. Cada desafio, mesmo que você não o esteja vendo, mesmo que você não presencie, você não consiga enxergar Deus na tua vida, Ele não virou as costas, Ele está presente, Ele sempre está ajudando. Portanto, não desperdice os seus dias pensando no que você não tem, porque as pessoas estão insatisfeitas com aquilo que está vivendo, com aquilo que está passando. Não desperdice seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus pelo que você tem e pelo que Ele tem feito. Sabe, é tudo uma atitude de fé. Foi-se falado hoje sobre fé, foi-se falado a respeito disso. Tudo é uma questão de como você encara as coisas pelas quais você tem passado. Não desperdice, sabe, os seus dias pensando: mas se eu estivesse lá, se eu não estivesse, sabe, as pessoas começam a olhar aquilo que não tem, sabe, e não louva a Deus por aquilo que tem, por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Entenda algo, irmãos: todas as nossas impossibilidades se tornam possibilidades diante de Deus. Todas as nossas impossibilidades, sabe, você está totalmente amarrado, rendido. Todas as nossas impossibilidades se tornam possibilidades diante de Deus. Todas as nossas faltas se tornam alvos do milagre de Deus nesse tempo.
Por isso, irmãos, é que eu quero falar sobre esse tema nesta noite. Atitudes que promovem mudança nas nossas vidas. E a mudança que eu quero, a mudança que eu desejo, ela acontece quando a primeira coisa que eu quero falar, eu entendo que tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que preciso. Sabe, é difícil uma pessoa, porque reconhecer isso, porque nós sempre temos o parâmetro de olhar para o outro, de olhar o que nós não temos. Ah, se eu tivesse isso, se eu estivesse naquele lugar, ele consegue fazer isso, aquilo, outro, porque ele tem aquilo. Então, nós precisamos, para poder encontrar a mudança que nós queremos, porque quem aqui não quer mudar? Todos nós, por melhor que estejamos vivendo, nós sempre queremos algo diferente, queremos algo mais. O problema é quando nós começamos a querer algo, visando que para eu poder ser realizado, eu preciso ter o que não tenho. E não é isso. Você precisa somente encarar as coisas de uma forma diferente, valorizar o que você já tem. Então, a mudança acontece quando eu entendo que tenho tudo o que preciso. Olha só o texto de Reis 17, de 10 a 12. E Elias foi, ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Preste atenção. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que eu comamos. E acontece o que depois? Morramos. Acabou a vida. Sabe? Aquilo que tinha é insuficiente. Sabe, eu entendo, a mudança de vida vai acontecer quando eu entendo que eu tenho tudo o que preciso. Deixa eu dar uma orientação para você. Eu não sei se é essa palavra, mas eu queria dar uma sugestão para você. Ao invés de você orar dessa maneira: Deus, me abençoe com mais, me dê mais, Senhor, eu te encorajo você a orar desta maneira: Deus, use o que eu tenho. Pegue o pouco que eu tenha e faça transbordar. Coloque a tua visão no que você já tem, naquilo que está na tua mão, e não fica olhando no que está na mão do outro. Começa a falar: isso que eu tenho, Deus colocou na minha mão e é suficiente para um milagre acontecer na minha vida. É isso que nós precisamos começar a mudar, a ter um coração crendo que Deus, Ele vai fazer transbordar. Valorize o que você tem nas tuas mãos. Sabe, tudo que Jesus precisa para abençoar a tua vida neste momento é o que você tem nas tuas mãos, o que você já tem. Tudo que você precisa para ser abençoado, você já tem. Você já tem. Tudo. Deus já te deu. Aquela mulher da história aqui, ela tinha um pouquinho de farinha. Ela tinha uma vasilha com um pouco de azeite. Nós somos sempre tentados a olhar o que nós não temos. Isso faz com que não foquemos naquilo que já temos, e isso nos torna pessoas insatisfeitas. Esse é o problema. O nosso coração vive insatisfeito porque nós achamos que se tivéssemos aquela coisa, aquilo iria fazer com que eu fosse, feliz, realizado. Esse é o problema. Tudo o que Jesus precisa, irmãos, é o que você já tem. Quer ver um exemplo? Lembra da multiplicação dos pães ali em João 6, versículo 9 e o 11, eu vou ler. Versículo 9 e o 11. Estava aquela multidão que tinha seguido Jesus. E aí o pessoal: mestre, despede a multidão, porque o povo está nos seguindo e está sem comer. Mas sabe, se eles forem embora agora sem comer, como vai ser? Jesus fala para ele o quê? Dê vocês a ele o que comer. Dê vocês a ele. Bom, resumindo, vieram alguém que falar: tem um garotinho aí, tem um rapaz aí que tem uns peixinhos, uns pãezinhos.
Olha só, versículo 9: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Olhou o que tinha nas mãos, mas falou: é insuficiente, não dá, o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho não é nada. A gente começa a focar naquilo que tem, na realidade, pensando, mas isso não dá para nada, quando na realidade nós devemos pensar que eu tenho tudo o que preciso, porque Deus está cuidando da minha vida. Olha só o versículo 11: e então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. Ou seja, nas mãos de Jesus, aquilo que tu tem se torna em abundância. Nas mãos de Jesus, aquilo que você tem, sabe, faz transbordar. Jesus faz transbordar. É tudo uma questão de coração. O que você está olhando? Como que você encara as coisas que tem? Porque o problema é de satisfação, de você falar assim: puxa, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem me dado, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado, Senhor, pela família, pelo carro, pela casa, pelo trabalho. Tudo isso, nós sempre estamos reclamando das coisas, sabe? Eu e você sempre vamos ter algo em nossas mãos que pode parecer pouco, mas é suficiente para Jesus fazer o milagre. Sempre vai ser suficiente. O que tem que acontecer é a nossa atitude mudar. Se você tem uma vasilha, a parte de Jesus é encher de azeite. Se você tem um pouco de farinha, a parte dele é multiplicar essa farinha. Portanto, pare de focar no que você não tem e comece a focar em Jesus. Começa a focar em Jesus, que é aquele que pode fazer você transbordar. É isso. A mudança acontece, irmãos, quando eu valorizo. Eu tenho falado bastante sobre isso. Quando eu valorizo o processo e não apenas o resultado. Nós somos pessoas que queremos resultado. Nós somos voltados para o imediatismo. Nós começamos algo e já queremos que isso aconteça. Eu, quando estava vendo isso aqui, eu estava pensando nas crianças. As crianças agora, a classe menor, aqui, os menorzinhos, aqui, pronto. Ela está num processo. Ela está num processo. As crianças, elas estão num processo. Elas não sabem tudo o que vão passar. O que Deus tem para elas? Uma médica? Um engenheiro? Um mecânico? Um professor? Enfim, nós não sabemos. Mas tudo envolve processo que a gente não entende. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida, esse processo não é bom. E muitas vezes nós queremos pular processos. E quando queremos pular processos, nós quebramos a cara. Mas olha só, a mudança acontece quando eu valorizo o processo e não apenas o resultado. Versículo 13 do capítulo 17 diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Tinha um processo para se cumprir a palavra. A primeira coisa que o profeta fala nesse processo é: não tenha medo. Porque tudo que é novo, tudo que é mudança, gera um pouco de receio, gera um pouco de medo. Mas Deus está dizendo que quando você coloca tudo na mão dele, você confia nele, ele está cuidando. E se Deus disse, faça. Não tenha medo. A primeira coisa que o profeta disse para aquela mulher é: não tenha medo. E muitas vezes, irmãos, não temos os resultados que esperamos, porque entramos com medo nos processos. Aqueles processos que Deus tem para a nossa vida, nós entramos com medo. Será que vai dar certo? Será que eu posso confiar? Será que Jesus realmente é digno de confiança? Será que eu posso fazer isso? E às vezes nós não esperamos, nós desistimos antes, paramos porque queremos pegar e fazer com a nossa própria força.
E não queremos deixar que os processos que Deus tem para agir na nossa vida, que transforma quem você é, que faz com que você seja o que você é. Sabe, se você não obedece, você pula etapa. E pulando etapa, você não vai aprender o que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas em favor daqueles que o amam. Se você ama Deus, se você está caminhando com o Senhor, se você tem colocado a tua confiança no Senhor, você acha que Ele não vai dar o melhor para você? Você acha que Ele não vai fazer o que é melhor para a tua vida? O problema é que nós queremos fazer o melhor por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Eu conheci um rapaz, um amigo muito querido, faz tempo que eu não o vejo, porque os nossos caminhos se distanciaram, mudou de cidade, de estado, trocou o celular e a gente acabou perdeu o contato. Mas Raquel e eu andamos muito com esse casal. E ele teve uma época que estava muito frio espiritualmente. E ele falava assim: Gilberto, eu estou cheio de dívida. Estou com a dívida, sabe, está complicado. Mas eu só volto para Jesus quando eu conseguir pagar as minhas dívidas. Eu só volto para os caminhos do Senhor quando eu resolver os meus problemas. Aí sim eu volto. Ele dizia isso porque ele falou: eu não quero vir para Jesus para Ele resolver os meus problemas. Eu quero eu mesmo resolver. O que é isso senão orgulho? O que é isso senão pular processos, não deixar que Deus quebre o seu orgulho, trabalhe na sua vida para Ele vir? Até a última vez, eu já estava morando em Ourinhos nessa época, quando eu tive contato com ele, estava afastado ainda. Esse é o grande problema. E automaticamente a dívida devia estar por lá, certo? Mas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O processo de Deus na nossa vida, para trabalhar, para mudar a nossa vida, é para o nosso bem. Ele coopera para o nosso bem. O que nós temos passado hoje, você sabe o que você está passando, coopera para o teu crescimento, coopera para o teu futuro, para você ser quem Deus tem para ser, para que você seja. Às vezes é ruim, às vezes nós não entendemos, às vezes, por que Deus eu tenho que passar por isto? Eu não compreendo. Não era mais fácil o Senhor fazer isto? Sim, poderia ser mais fácil, mas você não aprenderia as lições que Deus quer ensinar para você. E é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos nos sujeitar ao processo, não somente chegar no resultado. Não é o resultado, porque se você chegar no resultado, por exemplo, compra a faculdade dela, compra todos os diplomas que ela precisa para entrar, compra lá e tudo, ela vai ser o quê? Ela vai ter um monte de diplomas na parede, mas é alguém que não sabe nada da vida, porque tudo lhe foi dado, tudo lhe foi comprado. Ela não passou pelos processos, ela viu os resultados, ela se formou. Mas o que isso mudou na vida dela? Só um diploma? E é disso que eu estou dizendo. Nós precisamos nos submeter aos processos que Deus tem na nossa vida, porque isso vai nos transformar, vai fazer com que a gente cresça. Muitas vezes, irmãos, queremos resultados em nossas vidas, mas não estamos dispostos a passar pelo processo de Deus. E esse processo que você está vivendo hoje, ou seja, eu chamo de processo, mas você pode falar de dificuldade, de coisas, apertos, de semanas ruins, de mês ruim, de ano ruim. Esses processos que você está vivendo hoje, vou dizer uma coisa: tu não é o último a viver, o único que está vivendo. Se perguntar para o Fábio se está passando por um processo, ele vai dizer que está. Mateus, né? Para o Mateus também, Cacildo da mesma forma. Cada um de nós estamos passando por um processo. Só que o que o Fábio passa hoje é diferente do Mateus, é diferente do Cacildo, é diferente do Fábio, da Thalitinha. Cada um de nós estamos enfrentando um processo,
Sabe, esse processo que nós estamos passando, outros também estão passando. Uns de um jeito, outros de outro, outros ainda de maneira semelhante, que é igual. Mas estamos passando, Deus está forjando, Deus está trabalhando nas nossas vidas. E eu te digo algo: como nós vamos passar por esse momento, como você passa, como você enfrenta este momento, vai determinar o resultado que você busca para esse período. Se você fugir, se você se esconder, se você virar as costas e dizer: eu não quero mais, chega desse negócio de coisa de Deus aí, de brincar com Deus, pode parar, não quero mais. Se você fugir, parou, está estacionado. Sabe, então esse processo que você está vivendo, sabe, o resultado que você busca é como você vai enfrentar agora, como você está passando, é que vai determinar como você vai viver esse período. É possível vivermos de maneira abundante quando o processo é valorizado. Puxa vida, está difícil, mas eu estou aprendendo. A palavra de Deus diz assim: foi-me bom passar por aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Foi-me bom passar por aflição, porque eu aprendi os seus decretos. Salmo 119, se eu não me engano, 75. Diz isto. Por quê? Porque se você se submete aos processos de Deus, quando a situação fica difícil, para onde tu vai? Nós temos duas opções: ou correr para longe, ou correr para os pés. Quer aprender, quer crescer? Corre para os pés. Valorize os processos. Não pense que as coisas são fáceis, porque não são. Porque esse mundo é mau. Esse mundo é mau, e nós precisamos nos submeter aos processos que Deus permite que nós passemos. Sabe, o que muitas vezes, Bill Johnson disse, o que muitas vezes você chama de atraso, Deus chama de processo. Ah, que semana, que mês, que ano. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. Agora vai depender de como. Deus está fazendo um processo na tua vida, mas se tu está fugindo dele, está se recusando a cumprir, a se submeter, a vida não é feita de passos de mágica. Eu costumo brincar que a lâmpada, Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e ele aparece e está aí para satisfazer os seus desejos. A vida não é dessa maneira, não é um passo de mágica, ela é feita de processos. Ela é feita de processos, e os processos da vida alinham o seu coração com o coração de Deus, protegem a tua vida e te preparam para conquistas ainda maiores do que você imagina. Isso é quando você se submete. Deus tem muito mais para te dar, muito mais para fazer na tua vida, mas Ele está te submetendo a um processo. E quem passa pelos processos de Deus, eu quero dizer, vai comer do bom e do melhor. Terceira coisa que eu quero dizer para você: a mudança acontece, sabe, quando você começa a mudar a ótica, e a mudança acontece quando eu foco nas promessas de Deus. Olha só o texto de Reis 17, de 14 a 16. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu fico pensando aqui, a gente conhece o resultado aqui. Eu falo que muitas vezes a gente pega a Bíblia e você está lendo ali
o profeta está passando por uma situação difícil, o reino está passando por... Aí você vira a página, está tudo a bênção, já aconteceu. Sabe, já aconteceu, já está tudo resolvido, só virando a página. Na vida real não é assim, né, Karina? Tem todo um processo, tem todo um tratar de Deus. Vamos pensar aqui um pouquinho. Aquela mulher falou para o profeta o seguinte, quando ele falou, me dá um pouco d'água. Quando ela foi buscar água para ele na jarra lá, ele disse para ela assim, aproveita e vai e traz um pedaço de pão para mim que eu estou morrendo de fome. E ela falou, olha, juro pelo Deus que você serve, de que nós não temos nada, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e peguei esses gravetinhos aqui, vou fazer um pouquinho de comida para mim e para o meu filho, e depois vou morrer, porque não tem nada mais, acabou. Então, filho, você bateu na porta errada, você veio falar com a viúva errada, não é comigo não. Mas Deus falou, olha, se você fizer isso, eu te digo para você que não vai faltar farinha nem azeite, para que você se alimente o teu filho e dê para mim também. Se você fizer isso, você quer me enganar? Você acha que eu vou pegar o pouquinho que eu tenho, tirar de mim para dar para você? Ô meu, é tudo uma questão de fé, é tudo uma questão de você conhecer Deus e se relacionar com Ele. Porque se você conhece Deus e se relaciona com Ele, tu não tem medo de fazer isso. E lembrando o texto, Deus falou para Elias, vai para lá, porque já ordenei para uma viúva, que ela te alimente. Ele não sabia qual era, mas ele chegou lá, viu a viúva e ele pediu. Irmãos, deixa eu dizer algo, eu já passei e passo por temporadas que a única coisa que eu tenho em minha vida são as promessas de Deus. E agora? Houve situações em que eu abri o armário na minha casa, as crianças tudo na escola, Fabiana, garota, adolescente, Roberto, criança, e Raquel e eu em casa, abri o armário e falar, cara, não tem nada para fazer, para cozinhar para almoço. As crianças vão chegar para almoçar e não tem nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Se abrir não tem nada. O que eu tinha naquela época era R$5. Dava para comprar uma latinha de massa de tomate de elefante, aquela extrato de tomate elefante, nem sei se ainda tem elefante, que agora com esse negócio molho fugindo e pronto, a gente só compra esse trem aí. Mas, sabe, essas latinhas de massa de tomate, de extrato de tomate, fui lá no bar, no mercado, comprei uma latinha de massa de tomate e um pacote de macarrão espaguete. E sobrou R$2, que eu falei, eu não posso ficar sem nada, se eu precisar comprar um comprimido, alguma coisa, para uma dor de cabeça. Não tinha nada, e foi o que sobrou. Raquel e eu fomos orar antes de eu ir ao mercado. Dobramos o joelho lá no quarto e fomos orar. Falei para Deus, Deus, eu não tenho problema, a Raquel também não tem problema de ficarmos sem nada, mas meus filhos ficarem sem comer, meus filhos ficarem sem nada em casa, Deus, é difícil para mim, é difícil para mim. Então Deus supre aí, supre, Deus. Terminei de orar, levantamos, fui fazer as coisas que tinha que fazer e tal. De repente chega um colega em casa, ô Gilberto, você não pode me levar no hospital, vou fazer uma microcirurgia da vista e eu precisava que alguém dirigisse para mim, porque eu posso ir dirigindo, mas não posso voltar, porque vou estar sempre... Você pode fazer isso? Claro que posso. Então passa em casa, pega lá, me leva no hospital, que eu vou fazer essas microcirurgias, depois você me traz. Eu falei, beleza. Almocei e fui. Ele fez a microcirurgia e eu trouxe ele para casa. Quando eu deixei ele na porta da casa dele, o carro na garagem dele, ele falou, Giba, a hora que eu fui na tua casa hoje era para deixar para você algo que eu acabei esquecendo, cara.
Está aqui, a minha irmã, ela tem uns vale alimentação, R$60. Não é muito, mas eu quero dar para você. Cara, foi algo assim. Aí peguei esses vales. Cheguei em casa para Raquel e falei, vamos no mercado? Vamos gastar o dinheiro que a gente tem, R$2. Ela não sabia. E fomos ao mercado. Eu peguei o carrinho, ela já começou, para com isso. E eu comecei a empurrar o carrinho lá no mercado, na cooperativa do Roda, filha. E aí, comecei a empurrar o carrinho, peguei um pacote de arroz, botei lá no carrinho, peguei um pouco de feijão, peguei, olha, a Raquel falou, para com brincadeira, eu vou embora. Eu vou embora. E aí eu fui, peguei o vale e mostrei para ela, olha, nós ganhamos isto. Os dois começaram a chorar lá no mercado. O que Deus faz? Do que Deus faz? Sabe, Deus é tremendo, sabe? Então eu já passei e passo por temporada que a única coisa que eu tenho em minha vida é as promessas de Deus. E eu estava ali, tinha sido chamado para tempo completo no ministério. Eu tinha sido chamado para tempo completo. Eu saí do meu serviço para poder trabalhar na obra de Deus, porque Deus havia me chamado para isso. Só que não veio sustento, não tinha nada. O que eu tinha era dinheiro meu. Eu vendi uma farmácia, uma drogaria que eu tinha para comer. Eu vendi uma casa que nós tínhamos e pus praticamente metade do dinheiro para comer. Fui usando o dinheiro que eu tinha na obra para me manter, sabe? Na confiança de que Deus ia suprir. Não foi fácil, foi muito difícil. Você vê minha menina com 16, 17 anos querendo um tênis de marca. Todo adolescente quer. E você falava, pode ser conga, que chute, né? Todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. Você tem promessa, eu tenho promessa, nós temos promessas de Deus em nossa vida. Mas antes de você viver o que você busca, viver o cumprimento dessa promessa, você precisa caminhar sobre a palavra, sobre a promessa. Você crê nessa promessa, você andar por fé em relação à promessa que lhe foi feita. O Elias falou para a mulher, olha, não vai faltar, não vai, é promessa de Deus, não vai faltar a farinha nem o azeite, mas faça como Deus está dizendo, como eu estou te dizendo. É isto. Não pule processos, passe por isto. Caminhe pela palavra, firmado na promessa, creia que o Deus prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir, que Ele é fiel. É isso que nós temos que entender. Mesmo que esse processo agora, você não entenda o que está acontecendo, mas Deus fez uma promessa para você, e você tem que caminhar sobre essa promessa. Quer ver uma coisa em relação a isso? Pedro, ele não tinha experiência de andar sobre as águas. Aliás, não é uma coisa comum. Andar por sobre as águas não é algo comum. Pedro não tinha experiência de andar sobre as águas. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. E foi essa promessa que o fez sair do barco. Eles viram lá o mar revolto, e eles viram um vulto à noite lá, e todo mundo ficaram apavorado, gritando, é fantasma, é um fantasma. E Jesus então para ele, fica interessante, os caras criam fantasma, velho. Mas é fantasma. E aí Jesus olha, não fica com medo, não, sou eu que estou aqui. Aí Pedro, lá do barquinho, da segurança do barco, olha para Jesus e fala, se é tu mesmo que está aí, manda eu andar por sobre as águas, e até o Senhor andando por sobre as águas. O que Jesus falou? Vem, pode vir, Pedro. E aí? Pode vir, Elias.
Pode vir, Cido. Pode vir, Bianca. Felipe. Pode vir. Maria Eduarda. Percebe? É sobre a promessa. Jesus, sabe, ele fez essa promessa. E é interessante, eu li esses dias, essa semana passada, algo que me chamou a atenção, que dizia assim: Pedro, ele não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Pedro caminhou sobre as palavras de Jesus. E é isto. Qual palavra que Deus liberou para a tua vida? Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua vida? É sobre ela que você tem que caminhar. É isso que vai trazer mudança de vida. É quando nós paramos de olhar para as circunstâncias e nos firmamos nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem falado ao teu coração. E não importa as circunstâncias, os processos, que você pode chamar de circunstâncias, os processos servem para te conduzir para aquilo que Deus tem para a tua vida. Jesus disse para Pedro: venha. E Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Deus disse através de Elias que a farinha não ia faltar, e sobre essa promessa aquela mulher fez aquele pão. Deus falou que não vai faltar, eu creio nisso. Qual a promessa que Deus tem liberado para a tua vida? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado ao teu coração? Sabe, anda em direção a essa promessa. Se firme nas promessas que Deus tem falado para a tua vida. Não deixa quando vem as dificuldades você desanimar, você afrouxar, você correr, você desistir. Porque o que mais tem pessoas é isso fazendo, sabe, é desistindo quando as pressões vêm, quando as pressões aumentam. 4 de 5. A mudança acontece quando eu mantenho a visão da abundância. Quando eu mantenho a visão da abundância. Olha só o versículo 17 e 18 do mesmo capítulo. Algum tempo depois, olha só que coisa interessante. Algum tempo depois, o filho daquela mulher, daquela viúva que estava alimentando o Elias, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar, morreu. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? A mudança acontece, irmãos, quando eu mantenho a visão da abundância. E eu sei que não é fácil, mas é possível manter a ótica da abundância em tempos difíceis. Você está passando por dificuldades tantas, mas eu creio no meu Deus. Eu creio no milagre do Senhor. Eu creio na provisão de Deus. Eu creio nas promessas que Deus fez. Aquela mulher estava condenada à morte. Lembra quando o Elias falou para ela fazer um pouquinho de pão para ele? E ela falou: não tenho nada. Eu vou fazer o que tenho aqui, vou usar essa farinha, esse óleo aqui, esse azeite, vou comer meu filho, depois vou fazer o quê? Vou morrer. Ela estava condenada à morte. A situação dela estava complicada. Presta atenção nisso, irmãos. Ela mesmo disse isso. E ela desfrutou do primeiro milagre, porque ela confiou no Senhor. Ela confiou na palavra que o profeta estava lhe dizendo da parte de Deus. A situação estava complicada. Ela disse: eu vou morrer, eu estou destinada à morte, porque não tem comida, não chove na terra, não tem nada. E ela confiou na palavra. Ela confiou na palavra e ela viu as coisas na sua vida mudando. Porém, aquela mulher que experimentou aquele milagre da multiplicação das coisas dentro da sua casa, quando houve outro momento em que a pressão aumentou, quando houve um outro momento em que as coisas ficaram difíceis, a fé dela baixou. Será que Deus pode mudar? Pode reverter uma situação? Ali era uma coisa,
era farinha. É fácil fazer, porque fácil, para com isso, gente. Presta atenção. Você tem uma botija lá, você olha, dá uma colher lá, dá uma xícara, vamos pensar assim, dá uma xícara. Você olha para o óleo, tem aquele tantinho ali. Aí, imagine essa cena, gente. Pegando a xícara, enfiando dentro da panela lá da botija lá e colocando. Tem outra aqui. O que aconteceu? E vai lá e coloca de novo. Foi o que aconteceu, gente. Que a gente pode falar, mas farinha é multiplicação da farinha. E o óleo? Quanto que vai precisar? Ih, coloquei muita farinha, o óleo não dá para dar liga agora. Não. Vira a botijinha lá, vira a azeiteira lá que vai ter. E virou. E agora coloquei muito azeite, precisa colocar mais farinha. Será que tem? Sim. Não vai faltar. Ou seja, o milagre está aí. O milagre para Deus, qual é o problema? As tuas impossibilidades se tornam possibilidades na mão de Deus. É isso que nós precisamos entender, sabe? Então, quando houve naquela mulher um outro momento de pressão, a fé dela baixou. Ela não focou na abundância. Peraí, eu sirvo Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo Deus que não há impossíveis para Ele. Eu sirvo Deus que pode suprir todas as minhas necessidades. É isso que tem que ter. Você tem que focar na abundância de Deus. Mas deixa eu te falar algo. Eu não estou questionando o coração desesperado daquela mulher, porque quem tem um filho sabe do que eu estou falando. Vá pensar que perder filho é fácil, não. Pela graça de Deus nunca passei por isso. Espero que na minha vida o processo seja o normal, que eles me enterrem. Falou amém, filha? Obrigado. Você viu, minha filha falou amém. Mas é isso aí. Eu espero que o processo seja esse mesmo. Porque, gente, não é fácil não. Não é fácil isso não. Então eu não estou questionando o coração desesperado de uma mãe. Ei, homem de Deus, o que tu veio fazer aqui? Você veio aqui só jogar o meu pecado na minha... Por que você está fazendo? Meu filho morreu, cara, o que é isso? Sabe, eu não estou questionando o coração desesperado de uma mãe, nem a pressão que ela estava vivendo, que a gente não tem noção, não dá para medir o que ela estava passando. Mas quando ela devia pensar, eu estou diante do profeta, eu estou diante do homem de Deus, sabe? Ela já tinha vivido e visto coisas extraordinárias acontecendo na sua casa. Toda vez de manhã cedo, quando ela ia, mãe, eu quero comer, espera aí que eu já vou fazer. Pegava lá, ela não pensava, será que eu preciso ir na bodega comprar lá um pouquinho de farinha? Mas não tem, não preciso comprar não, o que é que tem? Acabou o azeite, será que eu tenho que ir no mercado comprar? Não precisa, está aqui, não acaba. Era isto. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Sabe? Ela já tinha vivido coisas e visto coisas extraordinárias na sua própria casa. Nós servimos, eu e você que está me ouvindo aqui e aí, nós estamos servindo a um Deus provedor. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que na mão dele o pouco se transforma em muito, quando é devidamente colocado nas mãos de Deus, que é o grande multiplicador. Então foque na abundância na tua vida, não que você vai ser rico, não é isso que eu estou dizendo, mas é porque que você acha que vai faltar? Foi dito agora pelo pastor Cícero, agora há pouco, a oração que ele fez era: Senhor, abre os olhos, tira a escama dos olhos daqueles que ainda não entenderam o princípio do dízimo. E geralmente as pessoas, você chama como você quiser, você chama de dízimo, de oferta, eu não creio no dízimo, é coisa do Velho Testamento, amém, sem problema, você chama como você quiser, não existe mais dízimo para hoje, sem problema, tá bom, deixa eu falar uma coisa, isso aqui custa dinheiro. A luz custa dinheiro, microfone custa dinheiro, aparelho de limpeza, as coisas de limpeza custam dinheiro.
o aluguel do prédio. Então, você pode chamar do que você quiser. Não, dízimo é do Velho Testamento. Tá bom, é do Velho Testamento, tá bom, fica lá. Mas quem vai bancar isso aqui? E o que eu estou dizendo é que muitas vezes o que acontece é que nós, mas se eu der, vai faltar. Se eu der, como que vai ser? Não vai dar, e aí no final do mês as contas não vão bater. Não vai bater porque tu é descontrolado. Pede para Deus te organizar. Mantenha a fidelidade mesmo nessa situação. Essa que é a realidade. Experimenta. É isso que está dizendo. Eu já disse várias vezes o que eu vou dizer agora. E quando eu disse, todas as vezes que eu disse, eu já expliquei o que eu quero dizer com essa frase que eu vou dizer. Eu só digo para você, creia. A frase é essa: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Ah, pastor, o melhor de Deus não é Jesus? Já expliquei para vocês, né? Claro que é Jesus. Claro que é Jesus. Mas andando com Ele, Deus tem coisas para te surpreender. O melhor que Deus tem para a tua vida, no sentido de fazer-te te surpreender, Ele vai te dar. Os melhores anos da tua vida ainda estão para serem vividos. Com Jesus Cristo é uma experiência nova a cada dia. Com Jesus Cristo é coisa nova a cada manhã. É a realização a cada momento. Sabe? Porque Deus é poderoso. Deus tem coisas para fazer na nossa vida. E você tem que crer nisso. Você está entendendo? Então, é disso. Está difícil. Foque na abundância. Foque na abundância. E quando eu falo focar na abundância, eu não estou dizendo, peraí, eu só tinha 10, agora eu tenho 100, que beleza, abundância. Não é isso que eu estou dizendo. Foque na abundância, no suprimento de Deus sobre a tua vida, nas áreas que você precisa. Eu falo, Deus dá prosperidade para a tua igreja. E prosperidade não significa dinheiro. Significa dinheiro também, mas não é isso. A prosperidade é você ser bem resolvido em todas as tuas coisas. É você ser abençoado em todos os teus caminhos. É você andar satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Porque tem gente que é rica. Tem algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu não lembro, não sei o nome dele, porque ele é russo. O cara era multimilionário. E teve uma vez que houve uma queda na bolsa, e ele perdeu alguns milhões. Mas sobrou ainda muitos milhões na sua conta. E sabe o que ele fez? Quando viu a conta dele lá, que tinha perdido tanto, ele se matou. Ele cometeu suicídio. Por quê? Porque havia perdido um pouco, mas ele ainda era milionário. Esse é o problema. Tem pessoas que quanto mais tem, nunca vai ser suficiente. Não adianta. É tudo uma ordem, é questão de ótica, é como você enxerga as coisas. Se eu não me engano, a segunda música que foi cantada hoje fala sobre a suficiência de Deus. Fala sobre isso, de Deus ser o mais importante. Acho que foi a segunda música, se eu não me engano. Fala sobre isso. Deus tem que ser a tua suficiência. A tua abundância é Cristo. O que faz diferença na tua vida é Cristo. É isso que tem que ser. Porque quando você tem Jesus Cristo, quando Ele é a tua suficiência, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. É isso que tem que entender. Não permita que o caos tire sua capacidade de enxergar o que Deus já fez em sua vida e ainda vai fazer. Essa crise que você pode estar enfrentando, essa dificuldade pela qual você pode estar passando, seja em que área for, não pode ser o balizador da tua vida. Não é isso que vai dirigir tua vida. Foque em Cristo, olhe para Cristo. É Ele que é tua suficiência. Quer mudar de vida? Quer mudar de vida? Faça isto. Faça isto. Mantenha a tua provisão na abundância. E a abundância é o que? Ele tem o que eu preciso. Ele supre minhas necessidades em todas as áreas. E por último, pessoal do louvor, por gentileza, suba aqui, por favor. E a última
A mudança acontece quando eu creio. Quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. Quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. Versículos 22 a 24 do capítulo 17 de 1 Reis. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. E então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. E então a mulher disse para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Creio que Deus pode fazer coisas maiores. Essa é uma grande verdade que nós precisamos aprender. Quando nossas possibilidades acabam, começam as possibilidades de Deus. Não sei mais o que fazer. Acabou a farinha, acabou o azeite, tem só um restinho. As coisas ficaram complicadas. Deus fez o milagre ontem, mas e hoje? Você está com as mãos atadas, no sentido de eu não sei o que fazer? Ei, quando as nossas possibilidades acabam, começam as possibilidades de Deus. Quando você não sabe, Deus sabe. Vai orar, vai buscar, confie em Deus, se apoie em Deus. É isso que nós temos que fazer, sabe? Não é porque vivemos boas coisas no passado que não vamos viver coisas maiores ainda hoje. Ah, que saudade! Quantas pessoas falam assim: ah, mas que saudade daquele tempo. Ah, que saudade, como era, sabe, naquela época. Ah, que saudade dos hinos que se cantavam antigamente. Aquilo sim. Para com isso, gente. Como é que está teu coração? Não é porque Deus te abençoou no passado que hoje não pode mais te abençoar. Não é porque você viveu coisas extraordinárias no passado que te fechou que não vai viver mais hoje. Não é porque Deus falou com você ontem que hoje não vai falar mais. Também o contrário é verdade. Não é porque vivemos coisas horríveis que sempre viveremos de mal a pior. Pastor, minha vida é complicada, é só problema atrás de problema. Minha vida é complicada, é só dificuldade, e eu sei disso, já vai, tenho certeza, segunda-feira as coisas vão estar pior, sabe? Para com isso, para com isso. Nós estamos vivendo e servindo a um Deus vivo, a um Deus que tem promessas para a tua vida, a um Deus que tem realizado coisas grandiosas nos nossos dias. Abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer e está fazendo. Sabe, irmãos, talvez aquela mulher se limitasse a um único milagre, apenas um milagre, e quando enfrentou a outra crise, ela desabou, porque o meu Deus é um Deus de um milagre só, sabe? Deixa eu dizer algo para você, irmãos, presta atenção nisso. Nunca limite as possibilidades do céu, as possibilidades de Deus sobre tua vida, sobre sua família, sobre o seu trabalho. Acrescento, sobre o teu ministério, sabe? Sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida sentimental. Nunca limite-se, nunca limite as possibilidades de Deus sobre a tua vida, achando que o Deus que fez milagre ontem não vai fazer hoje. O Deus que agiu ontem não possa agir hoje. Para com isso. Não é o que Deus está querendo dizer para você. Deus está dizendo: não limite as possibilidades dele. Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. Creia nisto. Creia nisto.
Porque quando você vive satisfeito com Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai falar para o outro. Espera aí, não vai ficar, eu não vou reter para mim. Eu preciso contar para outro, eu preciso mostrar para outro, e mais, eu não preciso às vezes nem falar, porque só a forma com que eu vou me portar vai transparecer que coisas grandes estão acontecendo comigo. E alguém vai perguntar: ei, Gilberto, o que está acontecendo na tua vida, caboclo? O que está acontecendo contigo? Rapaz, tu está só pulando de alegria, está parecendo... Eu ia falar gazela, mas gazela fica ruim, né? Está aparecendo por lá e para lá e para cá. Sabe? O que é isso? Sabe o que é? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele entrou na minha vida e transformou. Ele tem mudado a minha casa. Gente, ó, minha família está aqui, minha esposa, minha neta, minha filha, meu genro, meu filho não está aqui hoje, que está em viagem com a minha nora e com mais 2 netos, servindo ao Senhor, na mesma igreja. É bênção de Deus. Deus está agindo. Deus tem coisas tremendas para fazer. Já pensou? Se eu estou aqui pregando a palavra de Deus e pergunto: cadê minha filha? Está lá, foi pro... Como fala? É forró não, como que é? Não é forró, aqui não tem forró. Como que chama? Para noitada aí, sei lá. Balada, isso aí, balada. Foi para balada, ela e o genro. Deixou a filha com a mãe aqui, ó, com a avó. Tá lá, não está na igreja. Cadê o outro filho? Ah, ficaram em casa, lá foram para o bailão. Ô, gente, está cheio de gente assim. Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida. E eu começo a profetizar. Se tu tem filho, tem mulher, tem marido, tem mãe, tem pai, tem irmãos que estão longe do Senhor, eu profetizo a salvação. Eu profetizo que através da tua vida, do teu testemunho, eles virão, eles conhecerão ao Senhor, eles reconhecerão a grandeza do nosso Deus, pelo testemunho de vida, pela forma com que você vai se portar. Eles vão ver em você e vão falar: eu quero esse Deus para a minha vida, eu quero esse Deus na vida dos meus filhos, eu quero esse Deus na vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, porque o que Ele fez na minha vida eu não quero que fique só para mim. É disso, irmãos. Nunca limite as possibilidades de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o seu trabalho. Deus quer fazer coisas maiores na tua vida, em nome de Jesus. E eu termino essa mensagem dizendo 2 versículos que retratam muito bem o que Deus quer fazer e o que Ele está fazendo. Primeiro é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na tua vida. Deus começou uma coisa na tua vida, um processo que começou na tua vida, e Ele não vai parar. Ele vai continuar trabalhando, Ele vai continuar te moldando, Ele vai continuar te transformando, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Não adianta, você pertence a Ele, e Ele quer te transformar. E o outro versículo diz o seguinte: você pode pensar assim: pastor, mas tu não conhece minha vida, tu não conhece a casca grossa que eu sou, ou como eu sou duro de coração. A palavra de Deus diz lá em Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, não importa se você é duro, não importa se você tem coração duro, se o teu pai, tua mãe, teu avô, quem quer que seja, teu irmão, teu tio, tenha coração duro, ei, quero dizer para você, Deus vai transformar estas vidas. Deus vai transformar estas vidas. Sabe, tudo é possível àquele que crê. Se você crê e recebe esta palavra e quer ter a tua vida transformada, coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Eu quero que vocês cantem aquela música, segunda ou terceira música. Era essa mesmo?
Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer mudança nas nossas vidas. E eu te louvo, Deus, porque as mudanças vão acontecer, porque o Senhor está no controle. E nesse momento, Deus, nós queremos te adorar com esse cântico. Nós queremos louvar ao Senhor com esse cântico, Pai. Nós queremos levantar a nossa voz em gratidão, porque o Senhor está agindo em nosso meio. Então recebe, Senhor, esse cântico que vamos cantar.